Salve, meus queridos, bom dia, bom dia. Então vamos, enfim, para o quinto e último da nossa série de vídeos contemplando o edital da UFPR em filosofia. O último texto que falta, da autora Nancy Fraser, professora norte-americana. Essa autora, ela inclusive é recorrente na UFPR, né? Ela caiu na edição da prova do ano passado com outro texto dela, mas que aborda muito o mesmo tema, o mesmo assunto. Então já fica aqui a recomendação, se você tiver tempo, se você tiver interesse e disposição, antes de ver esse vídeo, eu recomendaria que você revisitasse o vídeo que está aí no canal, gravado no ano passado, né? Acho que o nome do texto lá é Redistribuição e Reconhecimento, né? Acho que é isso. Em que ela vai dar uma introdução muito mais completa para esse mesmo conceito de redistribuição e reconhecimento que ela vai abordar nesse tema de novo, nesse texto de novo, embora aqui no caso ela vá dar um desfecho diferente, né? O motivo dela estar escrevendo esse texto desse edital desse ano tem uma outra especificidade. Então vamos lá, o texto dessa prova é o texto Reconhecimento sem Ética. É uma pergunta mesmo, termina com ponto de interrogação. Reconhecimento sem ética? Vamos analisar aqui o que ela escreve, que aí no fim dessa videoaula vai ficar fácil entender por que ela escolheu esse texto, esse título tão provocativo. Bora. O foco da professora Nancy Fraser é sempre a questão das minorias sociais. Sabe, negros que têm menos oportunidade historicamente do que brancos, mulheres que recebem menos por causa da sua condição sexual, né? Porque tem útero, ganha menos, isso também é histórico. O fato de sermos o país que mais assassina transexuais no mundo, né? Homofobia, todas essas questões interessam muito a Nancy Fraser, né? A questão do machismo, do feminismo, esse foco nas minorias é o interesse majoritário dela. E se nós pararmos para analisar friamente, ela diz isso no texto, né? É a política de esquerda, o campo da esquerda na política, quem mais se debruça sobre essa temática, quem mais demonstra preocupação factível, discursiva, acerca desses problemas que minorias sociais têm que enfrentar, né, no corpo social. Só que o que ela vai dizer? Apesar da esquerda dominar o campo do debate, tentando resolver os problemas minoritários, ela vai dizer que a esquerda ela tem um problema, porque ela sofre de uma racha. É como se o campo da esquerda tivesse dividido ao meio, mesmo em pessoas lutando pela mesma coisa, pelo direito das minorias, né? E onde está essa cisão? Onde está essa ruptura na esquerda? Existe parte da esquerda que, tentando jogar luz, auxiliar essas minorias, fala que essas minorias precisam de redistribuição. Quando eles falam de redistribuição, eles estão dentro da pauta econômica, certo? Redistribuição econômica. Tornar igualitário o acesso das pessoas a bens e serviços, certo? A capital. Então, eles buscam para essas minorias um respeito igualitário, deixar todo mundo igual, né? Dar aquele caráter de igualdade, né? Que o socialismo tanto prega como um dos seus maiores alicerces, seus maiores valores, igualdade social. Ok, então por um lado você tem os defensores da redistribuição, legal? Só que por outro lado, dentro da esquerda também, você vai ter os caras que vão falar de reconhecimento, que a luta é outra. O reconhecimento ele está muito mais ligado a uma pauta social do que a uma pauta econômica. É muito mais uma questão de busca por respeito identitário do que igualitário. Com isso eu quero dizer o quê? Os defensores do reconhecimento acreditam que é preciso justamente jogar luz às diferenças entre as pessoas, evidenciar essas diferenças, para que a gente as reconheça como algo existente no corpo social, ao invés de simplesmente planificar tudo num discurso teórico igualitário, certo? Então eles no fim de contas estão indo um contra o outro.
Enquanto uns querem igualdade, outros querem ressaltar as diferenças. Enquanto aqueles que defendem a redistribuição querem eliminar as diferenças entre as pessoas, aqueles que buscam o reconhecimento querem precisamente valorizar as diferenças e mostrar que todas elas têm um campo útil na sociedade. Somos parte de uma mesma sociedade. Dentro das nossas diferenças, estamos todos sendo parte de um mesmo todo. Então, não é eliminar as diferenças, seus loucos, é pelo contrário, ressaltá-las, para que a gente possa ter senso de identidade. Identidade como algo mais importante que igualdade. Ao passo em que aqueles que defendem a redistribuição dizem o contrário. Não, senhor, é primeiro lutar por uma igualdade, para que aí depois possa se ver as outras questões, né? Primeiro a gente tem que nivelar, acabar com as diferenças. Então, dois discursos, dois pontos de vista que são antagônicos, que não estão se conversando, eles não estão se casando, eles lutam por realidades diferentes e, no entanto, deveriam estar se unindo, né? Porque, afinal de contas, a racha entre esses dois enfraquece ambos, o que é péssimo para o objetivo dos dois, que é auxiliar essas minorias que, né, vivem uma realidade que precisa de transformação. Ficou claro? Mas transformar como? Transformar em quê? Tornando tudo igual ou ressaltando as diferenças? Como é que a gente faz isso? Por meio da redistribuição ou do reconhecimento? Então, essa é a disputa. Ficou claro? Muito bem. Por décadas, por séculos, a questão da redistribuição, a questão do reconhecimento, como atingir um, como atingir o outro, como possivelmente conciliar os dois, foi pauta exaustivamente discutida pela moral, pela ética, certo? No campo da teoria. Ela, inclusive, na obra cita uma tonelada de diferentes vertentes éticas, morais, né, explicando como uma se encaixa mais na redistribuição, porém outra se encaixa mais na questão do reconhecimento e tal. Ela vai citar, né, Kant, Hegel, deontologia, teleologia, comunitarismo. Ela vai citar diversas correntes filosóficas, éticas, morais, mas não se preocupe, tá? Todo esse campo de corpo teórico de diferentes vertentes da ética não é o que é importante nesse texto. O que é importante é a conclusão que ela chega depois de uma longa volta, citando com muita clareza, uma autora muito competente, como essas diferentes vertentes éticas solucionariam esse problema, ou solucionariam aquele, ou estão mais voltados para uma pauta igualitária e outros para uma pauta identitária. Ela vai brincando, no fim de contas demonstrando como esse problema da redistribuição e do reconhecimento já foi teoricamente debatido até não dar mais, O que não falta é teórico na filosofia, na sociologia, tentando desatar esse nó górgio, né? Como fazer isso funcionar? Como promover mudança efetiva que favoreça essas minorias necessitadas, indo para um lado sem negligenciar o outro? Como combinar essas duas necessidades urgentes, né? Que é a da redistribuição e a do reconhecimento? Como conciliar as pautas? O que ela vai dizer? A ética não dá conta, ponto. A teoria moral não dá conta do problema. Já faz séculos que a gente debate isso. E o problema ainda está aí, caramba. Olha ao redor. O problema ainda está aí, não mudou nada. A gente fica nesse debate infinito, tentando estabelecer, não, mano, mas tem que ser mais assim, não mais assim e tal, e não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Ok, a gente já falou tudo que tinha para falar. O assunto já está esgotado. A gente sabe o que precisa ser feito, a gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado, só falta prática. Então ela está aqui dizendo que a moral, a ética, elas simplesmente não dão conta do problema, cara. Não dão. Se dessem conta, a gente não tava mais com problema. Porque o que não falta é teoria ética por aí. Se não resolveu, é porque não é por esse caminho que a gente vai resolver. Ela não está diminuindo a importância da reflexão ética acerca desses temas. Muito pelo contrário, ela é uma filósofa, ela foi o que ela fez a vida inteira. Ela só está dizendo que, beleza, muito bom todo esse debate, muito útil, foi o que nos trouxe para a consciência do que precisamos fazer hoje em dia, tá tudo certo. Só que não resolve o problema. A gente precisa de muito mais do que só ética. Muito mais. A gente precisa sair do campo da teoria e ir para o campo da prática.
Porque o problema não é teórico, é prático, ele está acontecendo. No fim de contas, os problemas que enfrentam as minorias sociais não é um problema, não é uma questão de ética. É uma questão de justiça, ela fala. É uma questão de lei, cacete, não é de teoria, é de prática. É na lei que a gente vai mudar isso agora. Não é no campo das ideias e tal, é com a mão na massa, é colocando representante que possa criar projetos de lei que efetivamente funcionem para gerar alguma diferença para essas pessoas. O remédio, ela gosta muito desse termo, né? O remédio, ele não pode mais ser afirmativo. O que é um remédio afirmativo? É você identificar o problema, afirmar o problema. O problema está aqui e ele é assim, assim e assado. Pronto. Isso já foi, o tempo para isso já foi, já fizemos isso. Os remédios afirmativos não dão mais conta. Os remédios agora têm que ser transformativos, práticos, funcionais. Não se trata mais da gente ver as questões que afligem as minorias como questão de identidade social. Tem a ver com status social. Gravem isso. Tem a ver com status social. Qual é a diferença entre falar de identidade social e status social? Identidade social é uma ideia que fazemos de nós mesmos na sociedade. É uma teoria. Está no campo das ideias. Status social é prático. Fala de uma realidade. Fala de uma condição real desses indivíduos. E que, portanto, precisa ser mudada na prática, não na teoria. Então, a ideia aqui, a proposta dela, como ela escreve, a minha proposta é que a gente tire esse assunto agora do campo meramente ético, meramente moral, puramente teórico, chega disso. E vamos colocar a mão na massa, vamos levar isso para o Congresso, vamos levar isso para a lei, vamos transformar isso em realidade, realidade normativa, que haja punição à transgressão, que não seja mais uma questão de, é o que eu acho. Não tem o que você acha, é lei, meu amigo, está escrito. Obedece e se adequa, ou então sofra as sanções cabíveis. Agora a gente entende o título do texto. Reconhecimento sem ética, exatamente, sem ética. Já foi o tempo da ética. A gente já debateu, obrigado ética, ajudou pra caramba. Mas agora, para gerar transformação efetiva, a gente tem que sair do campo meramente especulativo e ir para o campo da realização empírica, da praxis aristotélica, né? do fazer a coisa funcionar. Não vai ser com ética, vai ser com justiça. Ou, portanto, lei. Política. É no campo da política e não da ética que vão se efetivar de fato essas mudanças. Deu para entender? Você vê que a coisa é bem simples, né? Então, é isso. Não acho que essa questão vai te trazer problemas. A questão dela do ano passado também foi uma das mais tranquilas, né? Geral, assim, foi a opinião de quem fez a prova. Então, vocês vão se sair bem, fiquem tranquilos. Reforço a recomendação, reassiste aquele vídeo lá que ela fundamenta naquele outro texto muito melhor essa dicotomia entre redistribuição e reconhecimento. E aí acho que isso vai te dar uma clareza maior para entender por que esses dois ficam batendo cabeça hoje em dia no campo da esquerda. Tudo bem? Ficou claro? Beleza, então deixo vocês em paz. Uma excelente prova a todos. Fiquem muito bem e até ano que vem, quando estaremos de novo fazendo isso que recorrentemente fazemos, certo? Muito obrigado por sua prestimosa atenção. Um grande abraço. Fiquem bem.